das habitações e das moradias dos anjos. Como no céu há sociedades em que os anjos vivem como homens, eles têm por isso habitações, e estas são também diferentes conforme o estado de vida de cada um. Magníficas para os que se acham em um estado mais digno, menos magníficas para os que se acham em um estado inferior. Por várias vezes falei com os anjos a respeito das habitações que existem no céu, e lhes dizia que hoje é difícil encontrar alguém que possa crer que os anjos tenham habitações e moradas. Uns porque não as veem, outros porque não sabem que os anjos são homens, outros porque pensam que o céu angélico é o céu que eles veem com seus olhos ao redor deles, e como tal céu parece vazio, e porque imaginam que os anjos são formas etéreas, concluem daí que eles vivem no éter. Além disso, eles não concebem que haja no mundo espiritual coisas que sejam quais as do mundo natural, pois não têm noção alguma do espiritual. Os anjos responderam-me que eles sabiam que uma tal ignorância reina hoje no mundo, e que o que mais os admirava é que ela reina principalmente dentro da igreja, e aí muito mais nos inteligentes do que nos que são chamados simples. Eles acrescentaram que se podia saber pela palavra que os anjos são homens, porquanto os que foram vistos o foram como homens. Que o mesmo se deu com o Senhor, que levou com ele todo o seu humano. E porque os anjos são homens, eles têm moradas e habitações. E, contra a opinião ignorante de alguns homens, opinião que eles chamavam loucura, eles não voam no ar, ou não são sopros, embora sejam chamados espíritos. É possível conceber-se isso, contanto que se pense independentemente dos princípios que se formaram a respeito dos anjos e dos espíritos, o que se dá quando não se põe em questão, nem sob seu pensamento direto, se isso é assim. Pois há em cada um a ideia comum que os anjos são forma humana e que eles têm domicílios que chamam habitáculos do céu, que são magníficos em comparação das habitações da terra. Mas esta ideia comum, que existe pelo influxo do céu, logo se aniquila quando, sob a intuição e sob o pensamento, apresenta-se a questão por este modo: isso é assim? O que acontece principalmente entre os eruditos que, pela própria inteligência, fecharam a si o céu e o caminho da luz que procede dele. Dá-se o mesmo com a fé a respeito da vida do homem depois da morte. Aquele que fala a respeito dela e ao mesmo tempo não pensa nem segundo o que a ciência disse da alma, nem segundo a doutrina da união renovada com o corpo, crê que depois da morte ele viverá homem, que ficará entre os anjos, se viveu no bem, e que então verá coisas magníficas e perceberá alegrias. Quando, todavia, ele se volta para o aspecto doutrinal a respeito da união renovada do corpo, ou para a ideia hipotética da alma, e quando ocorre este pensamento, a alma é tal, e por conseguinte, isso é assim, sua primeira ideia se dissipa. Mas é melhor apresentar os ensinos da experiência. Todas as vezes que falei com os anjos face a face, eu estava com eles em seus habitáculos. Seus habitáculos são inteiramente como na terra as habitações que se chamam casas. Contudo, são mais belas. Neles há um grande número de salas, gabinetes e quartos de dormir.
há pátios e, ao redor, jardins, canteiros e prados. Onde os anjos foram consociados, os prédios são contíguos, um perto do outro, dispostos em forma de cidade, com praças, ruas e mercados, absolutamente à semelhança das cidades em nosso mundo. Foi-me permitido percorrê-las, examiná-las em todos os sentidos e, às vezes, entrar nas casas. Isso se deu em plena vigília, quando minha vista interior tinha sido aberta. Vi palácios no céu que eram tão magníficos que não podem ser descritos. No alto eles brilhavam como se fossem de ouro puro, embaixo como se fossem de pedra preciosa. Esses palácios eram um mais esplêndido que o outro. Por dentro sucedia o mesmo. Os aposentos eram ornados de tal sorte que nem expressões, nem artes bastam para descrevê-los. No lado que dava para o sul, havia jardins paradisíacos onde tudo igualmente resplandecia. E, em certos lugares, as folhas eram como prata e os frutos como ouro. E as flores nos canteiros, por suas cores, apresentavam-se como íris. Nas extremidades desses jardins viam-se novamente palácios onde a vista se perdia. Os monumentos arquitetônicos do céu são tais que dir-se-ia que a arte lá está em sua arte. E não deve causar isso admiração, pois a arte mesma procede do céu. Os anjos diziam que essas coisas e outras inumeráveis que são ainda mais perfeitas são postas pelo Senhor diante de seus olhos. Mas dizem que elas alegram mais às suas mentes do que aos seus olhos. E isso porque em cada uma eles veem correspondências e, pelas correspondências, coisas divinas. Quanto às correspondências, os anjos me informaram também que não só os palácios e as casas, como também todas as coisas, em geral e em particular, que estão dentro e fora, correspondem aos interiores que estão pelo Senhor dentro deles. A casa mesma, em geral, corresponde ao bem deles. Tudo que está dentro das casas corresponde às diferentes coisas de que se compõe o bem. E tudo que está fora das casas às verdades que procedem do bem e também às percepções e aos conhecimentos. E como a casa e suas dependências correspondem aos bens e às verdades que estão neles pelo Senhor, elas correspondem a seu amor e, por conseguinte, à sua sabedoria e à sua inteligência. Porque o amor pertence ao bem, a sabedoria pertence ao bem e, ao mesmo tempo, à verdade, e a inteligência à verdade do bem. Como tais são as coisas que os anjos percebem quando olham esses objetos, é por isso que esses objetos deleitam e afetam mais suas mentes do que seus olhos. De tudo isso ficou evidente porque o Senhor se chamou o templo que estava em Jerusalém. João capítulo 2, versículos 19 e 21. E porque a Nova Jerusalém foi vista como de ouro puro, tendo suas portas de pérolas e seus fundamentos de pedras preciosas. Apocalipse capítulo 21. A saber, porque o templo representa o divino humano do Senhor. A Nova Jerusalém significa a igreja que devia ser instaurada depois. As 12 portas significam as verdades que conduzem ao bem, e os fundamentos, as verdades em que ela será fundada.
Os anjos de que se compõe o reino celestial do Senhor habitam normalmente nos lugares elevadíssimos que aparecem como montanhas cobertas de humus. Os anjos de que se compõe o reino espiritual do Senhor habitam nos lugares menos elevados, que aparecem como colinas. Mas os anjos que estão nas partes mais baixas do céu habitam em lugares que aparecem como lajes de pedra. Essas coisas também existem segundo a correspondência. Com efeito, os interiores correspondem aos superiores e os exteriores aos inferiores. É daí que, na palavra, as montanhas significam o amor celeste, as colinas, o amor espiritual e as pedras, a fé. Há também anjos que não vivem consociados, mas separados casa a casa. Estes habitam no meio do céu, porque são os melhores dos anjos. As casas em que os anjos habitam não são construídas como as casas no mundo, mas lhes são dadas gratuitamente pelo Senhor, a cada um segundo a recepção do bem e da verdade. Essas casas também variam um pouco segundo as mudanças de estado dos interiores dos anjos. Ver números 154 a 160. Tudo que os anjos possuem, eles dizem tê-lo recebido do Senhor, e tudo de que carecem lhes é dado gratuitamente.